O espectro do comunismo não desapareceu com a desintegração do Partido Comunista na Europa Oriental. O colapso dos regimes comunistas na União Soviética e na Europa Oriental marcou o fim de uma guerra fria de meio século entre os poderes capitalistas e comunistas no Oriente e no Ocidente. Muitos estavam otimistas acreditando que o comunismo eram águas passadas. A triste verdade, porém, é que uma ideologia comunista furtivamente transformada, ao invés tomou conta e se propagou por todo o mundo. Aos regimes declaradamente comunistas, como na China, Coreia do Norte, Cuba e Vietnã, à ex-União Soviética e os países da Europa Oriental, onde a ideologia e os hábitos comunistas ainda exercem uma influência considerável. Aos países africanos e sul-americanos que tentam o socialismo sob a bandeira da democracia e do republicanismo. E então às nações da Europa e América do Norte, onde a política passou a carregar influências comunistas sem que as pessoas percebessem. O comunismo gera guerra, fome, carnificina e tirania. Isso é por si só assustador o suficiente, mas o dano causado pelo comunismo vai muito além disso. Tornou-se cada vez mais claro para muitos que, diferente de qualquer outro sistema na história, o que o comunismo combate é a própria humanidade, incluindo os valores humanos e a dignidade humana. Ao longo de um século, o comunismo estabeleceu ditaduras gigantescas na União Soviética e na China, provocou mais de 100 milhões de mortes não naturais, escravizou bilhões e levou o mundo à beira de uma guerra nuclear e, portanto, da destruição. Ainda mais importante é a sua destruição deliberada e generalizada da família, seu incentivo à desordem social e seu ataque à moralidade, arruinando as fundações da civilização. Qual é, então, a natureza do comunismo? Qual o seu objetivo? Por que considera a humanidade como inimiga? Como podemos escapar dele? Capítulo 1. O comunismo é um diabo investido na destruição da humanidade. O Manifesto Comunista começa declarando: um espectro está assombrando a Europa, o espectro do comunismo. O uso do termo espectro não foi um capricho de Karl Marx. O prefácio desse livro argumenta que o comunismo não deve ser entendido como um movimento ideológico, uma doutrina política ou uma tentativa fracassada de ordenar assuntos humanos. Ao invés, deve ser entendido como sendo um diabo, um espectro maligno, forjado por ódio, degeneração e outras forças elementais do universo. O espectro comunista assumiu a forma de uma serpente, então a de um dragão vermelho, e mantém a companhia de Satanás, que odeia Deus, e explora seres de baixo nível e demônios para desgraçar ao homem. O objetivo do espectro é arruinar a humanidade, e enquanto o divino oferece salvação à humanidade, o comunismo diz ao homem que não acredite, ataca a moralidade humana para que renuncie à tradição e faça com que o homem recuse a instrução divina e que, por fim, seja destruído. Após a Guerra Fria, o veneno do comunismo não apenas continuou a prejudicar antigos países comunistas, mas também se espalhou pelo mundo. A infiltração ideológica do comunismo levou o espectro a influenciar a sociedade humana em escala global, e muitas pessoas até pensam que os desejos sombrios do comunismo são deles próprios. Assim, as pessoas perdem a capacidade de julgar certo e errado, de diferenciar o bem do mal. Essa, uma conspiração demoníaca, quase se completou. Assim, mesmo o espectro se parabenizando, encantado com sua vitória macabra, a maioria das pessoas pensou que ele tinha sido destruído. Não há nada mais perigoso que a humanidade estar à beira da destruição, ainda ignorantemente comemorando seu triunfo. Capítulo 2. Os métodos e caminhos do diabo. O homem foi criado por Deus, e a compaixão divina há muito protege o homem. Disso, o diabo sabia, e então se aplicou a romper essa conexão, para corromper o homem, para que deuses não mais cuidassem dele. A abordagem do diabo tem sido subverter a cultura dada à humanidade pelos deuses, corromper a moralidade humana, e assim perverter o homem e torná-lo indigno de salvação. A turbulência na Europa, começando no século XVIII, e o declínio moral que seguiu, deram ao diabo uma oportunidade. E foi subverter, passo a passo, os critérios de discernimento entre o bem e o mal. Promoveu o ateísmo, o materialismo, o darwinismo e a filosofia da luta de classes. O diabo escolheu Marx como seu enviado entre os homens. O Manifesto Comunista de Marx, de 1848, defendia a destruição violenta da iniciativa privada, classes sociais, nações, religiões e da família. A Comuna de Paris, de 1871, foi sua primeira tentativa de tomar o poder. Seus seguidores argumentam que o poder político é a questão central da ciência política marxista. Isso é e não é verdade. Compreender os objetivos finais do comunismo significa que podemos reconhecer que o poder político é tanto importante quanto irrelevante para o projeto comunista. É importante porque o acesso ao poder político fornece um meio rápido para a corrupção generalizada da humanidade. Detendo o poder, comunistas podem promover a ideologia com a violência e erradicar uma cultura tradicional em apenas décadas ou anos. No entanto, também não é importante, porque mesmo sem o aparato do Estado, o diabo tem outros meios de explorar as fraquezas e defeitos do homem, para enganar, cooptar, coagir, confundir e assim derrubar o pensamento tradicional, subverter a ordem, criar agitação e dividir e conquistar com o objetivo de obter controle global. Capítulo 3. O comunismo é a ideologia do diabo. No cerne do espectro maligno está o ateísmo e o materialismo.
uma confluência de elementos da filosofia alemã, da Revolução Social Francesa e da economia política britânica, reunidos em uma religião secular moldada para substituir a posição antes ocupada por Deus e pelas crenças ortodoxas. O comunismo transforma o mundo em sua igreja, trazendo todos os aspectos da vida social sob seu domínio. O diabo escolheu Marx e outros como seus agentes, para opor e destruir os princípios estabelecidos por Deus para a sociedade humana. Promove a luta de classes e a abolição das estruturas sociais estabelecidas. No Oriente, lançou uma revolução violenta e estabeleceu um Estado totalitário que uniu a política e a religião secular. No Ocidente, empreende um comunismo progressivo e não violento, usando a alta tributação e a redistribuição da riqueza. Em escala mundial, busca espalhar a ideologia comunista a sistemas políticos mundo afora, visando minar os Estados nacionais e estabelecer um órgão governamental mundial. Esse é o dito paraíso na Terra, prometido pelo comunismo, supostamente uma sociedade coletiva, sem classes, nações ou governo, com base nos princípios de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Em O Manifesto Comunista, Marx proclamou: a Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações de propriedade legadas. Não admira que no curso do seu desenvolvimento se rompa da maneira mais radical com as ideias legadas. Assim, o próprio Marx resumiu com precisão a prática do comunismo durante quase os últimos 2 séculos. Deus é a fonte da ordem moral, e a moralidade divina é eterna e imutável. O padrão moral nunca deveria ser ditado pelo homem, nem pode ser alterado pelo poder humano. O comunismo tenta condenar a moralidade à morte e fazer com que o novo homem comunista estabeleça uma nova moralidade. No entanto, enquanto nega a verdadeira moralidade, o comunismo usa métodos negativos para expulsar da tradição humana todos os seus fatores positivos, com o objetivo de fazer com que fatores negativos ocupem o mundo. As leis tradicionais vêm da moralidade e visam manter a moralidade. O comunismo tenta separar a moralidade da lei e em seguida destrói a moralidade impondo leis más e interpretando maliciosamente leis tradicionais. Deus convoca o homem a ser gentil. O comunismo agita a luta de classes e defende a violência e a morte. Deus estabeleceu a família como unidade social básica. O comunismo acredita que a família é uma manifestação do sistema capitalista e ameaça eliminá-la. Deus dá ao homem a liberdade de obter riqueza e o direito à vida. O comunismo busca eliminar a propriedade privada, expropriar posses, aumentar impostos, monopolizar crédito e capital e controlar completamente a vida econômica. Deus estabeleceu a forma que a moralidade, o governo, a lei, a sociedade e a cultura devem assumir. O comunismo busca a dita derrubada violenta de toda a ordem social existente. Deus transmitiu ao homem a forma singular da arte tradicional, como meio de transmissão de sua imagem. A arte tradicional relembra a humanidade a beleza dos céus, reforça a fé em Deus, eleva a moralidade e nutre a virtude. O comunismo, por outro lado, levaria o homem a adorar criações modernas deformadas, produções artísticas que sufocam nossa natureza divina e servem ao impulso demoníaco do caos e da desordem, e a manipular o universo da arte, propagando ideias mesquinhas, feias, mal formadas, malignas e decadentes. Deus quer que o homem seja humilde e repleto de reverência e admiração pela criação divina. O comunismo seduz o demoníaco e o arrogante do homem, encorajando-o a se revoltar contra Deus, fomentando o mal inerente e inevitável da natureza humana. Ele explora a ideia de liberdade para encorajar uma conduta irrestrita pela moralidade e irrestrita por um senso de dever ou função. O slogan da igualdade é usado para manifestar a inveja e a vaidade do humano aguçado pela fama e por interesses materiais. Capítulo 4. Um entendimento metafísico do diabo. A ideia do diabo aqui referida é a de um poder sobrenatural. Compreender que tipo de coisa é o espectro do comunismo é uma das chaves para compreender o caos que o diabo semeou no mundo. Falando simplesmente, o espectro do comunismo é composto de ódio. Ele suga sua energia do ódio surgido no coração humano. O espectro comunista está ligado a Satanás. Às vezes os dois são indistinguíveis, portanto não faremos esforços para considerá-los separadamente. Os arranjos do diabo estão presentes tanto no Oriente quanto no Ocidente, em cada profissão e estilo de vida. Às vezes seu poder é fragmentado, às vezes integrado. Às vezes usa uma tática, às vezes outra. Não segue um padrão simples. O diabo é o fundador de uma guerra irrestrita contra a humanidade, que transformou a religião, a família, a política, a economia, as finanças, os exércitos, a educação, o pensamento, as artes, a mídia, o entretenimento, a cultura popular, os assuntos sociais e as relações internacionais em campos de batalha. A energia lúgubre do diabo pode se espalhar de uma esfera, grupo ou movimento para outro. Depois que o movimento contra a guerra do Vietnã enfraqueceu no Ocidente na década de 70, por exemplo, o diabo manipulou adolescentes rebeldes, canalizando suas energias para protestar pelo feminismo, o ambientalismo e a legalização da homossexualidade. Outros esforços do diabo foram usados para subverter a civilização ocidental de dentro para fora. O diabo pode transformar pessoas sem boas intenções em seus agentes no mundo humano. Eles usam a hipocrisia para enganar pessoas inocentes e compassivas, que então se tornam seus apologistas. Os agentes do diabo, a maioria dos quais nem mesmo percebem seu papel, estão em toda parte na sociedade, da elite à classe média às classes mais baixas. Assim, suas atividades se manifestam às vezes como revoluções de baixo para cima, às vezes como conspirações de cima para baixo, às vezes como reformas do centro.
O diabo pode mudar sua forma e existir em vários lugares ao mesmo tempo. Ele usa seres inferiores e espectros de outras dimensões para fazer seu trabalho. Pornografia e vício em drogas são ferramentas usadas pelo diabo, e desde que o pensamento de alguém se alinhe a essas qualidades, o diabo pode controlar essa pessoa. Muitas vezes, as pessoas pensam que estão agindo de acordo com seus próprios pensamentos, mas não conseguem perceber que estão sendo manipuladas. Capítulo 5. As muitas faces do diabo. Assim como o diabo responde a muitos nomes, o comunismo se manifesta de muitas formas. O demônio usa posições contraditórias para enganar. Um regime totalitário ou uma democracia, uma economia planejada ou de mercado, o controle da imprensa ou a fala sem qualquer restrição, a oposição à homossexualidade em alguns países ou a legalização da homossexualidade em outros, a destruição ambiental arbitrária ou o clamor por proteção ambiental, e assim por diante. Pode defender uma revolução violenta ou abraçar uma transição pacífica. Pode se manifestar como um sistema político e econômico ou como uma tendência ideológica na arte e na cultura. Pode assumir a forma de puro idealismo ou de uma conspiração a sangue frio. Os regimes comunistas totalitários são apenas uma das manifestações do demônio. O marxismo-leninismo e o maoísmo são apenas um aspecto das falácias do diabo. Desde que o socialismo utópico se desenvolveu no século XVIII, o mundo viu o surgimento de diversas correntes ideológicas. Socialismo científico, socialismo fabiano, sindicalismo, socialismo cristão, socialismo democrático, humanitarismo, ecossocialismo, capitalismo do bem-estar social, marxismo-leninismo e maoísmo. Essas ideologias são de dois tipos: comunismo violento ou comunismo não violento. A infiltração e a erosão gradual do status quo são as principais táticas adotadas pelas correntes não violentas do comunismo. Um dos engodos do diabo é fazer arranjos nos dois campos opostos do Oriente e do Ocidente. Ao realizar uma vasta invasão do Oriente, também assumiu uma nova roupagem e infiltrou o Ocidente. A Sociedade Fabiana da Inglaterra, o Partido Social Democrata da Alemanha, a Segunda Internacional na França, o Partido Socialista nos Estados Unidos e muitos outros partidos e organizações socialistas espalharam as sementes da destruição na Europa Ocidental e na América do Norte. Durante a Guerra Fria, os massacres, campos de concentração, a fome e os expurgos na União Soviética e na China fizeram com que alguns ocidentais se considerassem sortudos por ainda viverem com abundância e liberdade. Alguns socialistas condenaram publicamente a violência da União Soviética por motivos humanitários, o que levou muitos a baixarem a guarda quanto a eles. O demônio do comunismo habita uma variedade de disfarces complexos no Ocidente e opera sob muitas bandeiras, tornando quase impossível se proteger dele. As seguintes escolas ou movimentos são derivações do comunismo, ou são usadas pelo comunismo para alcançar seus fins: liberalismo, progressivismo, a escola de Frankfurt, neomarxismo, a teoria crítica, a contracultura dos anos 60, o movimento anti-guerra, a libertação sexual, a legalização da homossexualidade, feminismo, ambientalismo, justiça social, o politicamente correto, economia keynesiana, vanguardas artísticas e o multiculturalismo. Capítulo 6. Socialismo como o estágio preliminar do comunismo. No Ocidente, muitos veem o socialismo e o comunismo separadamente, o que cria um ambiente fértil para o socialismo se desenvolver. Na verdade, de acordo com a teoria marxista-leninista, o socialismo é simplesmente o estágio preliminar do comunismo. Em 1875, na crítica do programa de Gotha, Marx apresentou a ideia de que há uma fase inicial do comunismo, seguida por uma fase avançada. Devido a mudanças na situação internacional da época, Friedrich Engels, em seus últimos anos, também propôs o socialismo democrático, no qual votos eram usados para obter o poder político. O socialismo democrático foi adotado por líderes do Partido Social Democrata e teóricos da Segunda Internacional e levou aos partidos de esquerda em muitos países capitalistas pelo mundo hoje. Lenin estabeleceu definições claras de socialismo e comunismo. Ele considerou o socialismo como fase preliminar do comunismo e o comunismo algo a ser desenvolvido com base no socialismo. Assim, é claro que o socialismo sempre fez parte do marxismo e do movimento comunista internacional. A propriedade pública e a economia planejada do socialismo fazem parte da preparação inicial para o comunismo. Atualmente, enquanto ramos do socialismo ou doutrinas de esquerda populares no Ocidente parecem, na superfície, não ligadas ao comunismo, elas são simplesmente as formas não violentas do comunismo. Em vez de uma revolução violenta, votos são usados para ganhar poder no Ocidente. Em vez da propriedade pública, a alta tributação nos países ocidentais cumpre a mesma função. Em vez de uma economia planejada pelo Estado, os sistemas de assistencialismo ocidentais são usados para corroer o capitalismo. Os partidos de esquerda nos países ocidentais consideram a previdência social e os sistemas de auxílio um aspecto importante para a implantação do socialismo. Ao condenar os crimes do comunismo, a violência e a carnificina não devem ser o único foco. O comunismo, em suas formas não violentas, enganou e confundiu a mente das pessoas, sob o disfarce de vários ramos do socialismo. Alguns estados socialistas ou de bem-estar no Ocidente hoje usam a ideia do bem comum para sacrificar as liberdades individuais. Os cidadãos desses países mantêm certas liberdades políticas porque a marca do socialismo ainda está em desenvolvimento neles. Os países socialistas definem a igualdade de resultados como principal objetivo e, portanto, eles precisam privar as pessoas de sua liberdade. Se um país livre se transformasse num regime totalitário da noite para o dia, o contraste drástico entre a propaganda e a realidade deixaria muitas pessoas em choque.
Muitos se rebelariam, ou pelo menos resistiriam passivamente. Isso geraria um alto custo para o regime totalitário, e o regime provavelmente precisaria cometer assassinatos em massa para eliminar a resistência. Este é um dos principais motivos pelos quais tanto a União Soviética quanto a República Popular da China se envolveram no massacre de seus próprios cidadãos em tempos de paz. Ao contrário dos regimes totalitários, nos estados democráticos o socialismo corrói lentamente a liberdade das pessoas por meios legislativos. Como a metáfora do sapo fervendo, o processo de estabelecer um sistema socialista leva décadas ou gerações, deixando as pessoas gradualmente entorpecidas, alheias e acostumadas ao socialismo. Fatores que aumentam o engodo. A essência e o objetivo desse tipo de socialismo gradual não são substancialmente diferentes da forma violenta. O socialismo usa a ideia de garantir direitos iguais por meio da legislação, enquanto na realidade corrompe valores morais e priva as pessoas da liberdade de tender ao bem. É impossível fazer valer a igualdade elevando repentinamente aqueles em níveis sociais baixos, então, ao invés, o socialismo restringe artificialmente aqueles em níveis mais altos. Especialmente em termos de valores morais, o socialismo no Ocidente usa pretextos como antidiscriminação e neutralidade valorativa ou politicamente correto para atacar o discernimento moral básico. Isso equivale a uma tentativa de eliminar a moralidade como tal. Isso surgiu junto da legalização e normalização de todo tipo de discurso profano e antiteísta, das perversões sexuais, arte demoníaca, pornografia, jogos de azar e do uso de drogas. O resultado é uma espécie de discriminação reversa contra aqueles que creem em Deus e aspiram à elevação moral, com o objetivo de marginalizá-los e, eventualmente, livrar-se deles. Capítulo 7. A romantização do comunismo. Até hoje, há vários ocidentais que nutrem fantasias românticas sobre o comunismo, mas jamais viveram em um país comunista e experimentaram o sofrimento lá. Então, eles não compreendem o que o comunismo realmente significa na prática. Durante a Guerra Fria, muitos intelectuais, artistas, jornalistas, políticos e jovens estudantes do mundo livre foram para a Rússia, China ou Cuba. Como turistas e visitantes, o que eles viram, ou o que foram autorizados a ver, era completamente diferente da realidade vivida pelas pessoas nesses países. Os países comunistas dominaram a confecção de ilusões estrangeiros. Tudo o que os visitantes viam era cuidadosamente elaborado para seus gostos, incluindo as cidades modelo, fábricas, escolas, hospitais, as creches e prisões. As recepcionistas que encontravam eram membros do Partido Comunista ou pessoas consideradas politicamente confiáveis. Os passeios eram ensaiados. Os visitantes eram recebidos com flores, vinho, dança e canto, banquetes, crianças sorridentes e oficiais. Em seguida, iam ver pessoas trabalhando com empenho, falando livremente como iguais, alunos estudando muito e casamentos adoráveis. O que eles não puderam ver foram os julgamentos públicos, condenações em massa, linchamentos grupais, sessões de luta, sequestros, lavagens cerebrais, o confinamento solitário, campos de trabalho forçado, massacres, confisco de terras e propriedades, a fome, escassez de serviços públicos, a falta de privacidade, espionagem, vigilância, o monitoramento por vizinhos e informantes em todo lugar e as lutas políticas brutais na liderança, os luxos extravagantes da elite. Eles especialmente não podiam ver o sofrimento das pessoas comuns. Os visitantes confundiam o que era encenado para eles como o normal em um país comunista. Eles então promoveram o comunismo no Ocidente com livros, artigos e discursos, e muitos deles não sabiam que haviam sido enganados. Alguns poucos viram rachaduras no edifício, mas muitos destes então caíram em outra armadilha. Eles se viam como companheiros de viagem e adotaram a atitude chinesa da roupa suja se lava em casa. Sem coragem para dizer a verdade, eles escolheram um silêncio vergonhoso. Todos são livres e iguais, onde não há opressão ou expropriação, onde há grande abundância material, onde todos dão de acordo com sua capacidade e recebem de acordo com sua necessidade. Um paraíso na Terra, com cada indivíduo capaz de se desenvolver livremente. Uma sociedade humana, assim, existe apenas como fantasia, e essa fantasia tem sido usada como isca pelo diabo para enganar o homem. Na realidade, o poder fica nas mãos de uma pequena elite. O verdadeiro comunismo é um aparato totalitário controlado por um pequeno grupo, que usa seu monopólio do poder para oprimir, escravizar e privar a maioria. Capítulo 8. A destruição pelo diabo da cultura e da moralidade. O comunismo ensina as pessoas a se oporem à crença em Deus e a expulsar o divino. Ele simultaneamente lança ataques externos contra as religiões enquanto manipula pessoas para corromper a religião por dentro. As religiões foram politizadas, comercializadas e transformadas em entretenimento. Numerosos clérigos moralmente corrompidos apresentaram interpretações falaciosas de textos religiosos, enganando seus fiéis e chegando a cometer adultério com seus membros leigos ou mesmo pedofilia. Esse caos deixou os crentes religiosos sinceros, perplexos e desesperados. Há apenas um século, uma fé inabalável em Deus era um sinal de decência moral. Agora, os crentes religiosos são considerados tolos e supersticiosos. Eles guardam para si suas crenças, nem mesmo discutindo sua fé entre amigos por medo de serem ridicularizados. Outro importante objetivo do comunismo é a destruição da família, usando ideias como igualdade de gênero e a dita partilha de riqueza e esposa. O século XX, em particular, foi o palco de movimentos feministas modernos promovendo a libertação sexual e nivelando a diferença de gênero, ataques contra o assim chamado patriarcado e enfraquecendo o papel do pai na família.
Eles mudaram a definição de casamento, promoveram a legalização e a legitimação da homossexualidade, promoveram os direitos ao divórcio e ao aborto e usaram políticas assistencialistas para efetivamente incentivar e subsidiar a maternidade solteira. Tudo isso resultou no colapso da família. Essa foi uma das transformações mais surpreendentes da sociedade nas últimas décadas. Na esfera política, o comunismo explorou lacunas nos sistemas jurídicos e políticos das nações democráticas, em uma tentativa de manipular grandes partidos políticos. Pela vitória eleitoral, políticos recorreram a truques sujos e fizeram promessas que jamais poderiam cumprir. O resultado da influência do comunismo é que partidos políticos em todo o mundo estão frequentemente à esquerda do espectro político, defendendo mais impostos, mais gastos com assistência social, um governo inchado e intervencionista, todas pautas que buscam consolidar na legislação. E com um governo de tendência esquerdista, a ideologia esquerdista passa a se infiltrar em toda a sociedade, sustentada pela doutrinação da juventude, que por sua vez elege mais candidatos esquerdistas. A universidade, que deveria desempenhar o papel de transmitir a essência da sabedoria e da cultura acumuladas, também foi subvertida. Na primeira metade do século XX, o espectro comunista arranjou a destruição sistemática do sistema educacional. A China, famosa por sua profunda cultura ancestral, foi submetida ao movimento da nova cultura mesmo antes do estabelecimento do Partido Comunista. Isso foi parte do esforço para desconectar o povo chinês de suas tradições. Depois que os comunistas tomaram o poder, eles nacionalizaram o sistema educacional e encheram os livros didáticos com a ideologia do partido, transformando gerações de jovens chineses nos chamados ferozes filhotes de lobo. No Ocidente, o espectro lançou o movimento da educação progressista usando a bandeira da ciência e do progresso, a fim de obter o controle da filosofia, da psicologia, da pedagogia e, eventualmente, de toda a academia, assim realizando a lavagem cerebral de professores e gestores da educação. O ensino médio começou a excluir todas as ideias ortodoxas e a moralidade tradicional. Os padrões acadêmicos foram rebaixados para tornar os alunos menos letrados e curiosos pela matemática, e menos capazes de formar julgamento próprio e usar o bom senso. O ateísmo, a teoria da evolução, o materialismo e a filosofia da luta de classes foram insuflados nos alunos. Seguindo a contracultura da década de 60, defensores do politicamente correto se tornaram uma patrulha ideológica, forçando professores a doutrinar alunos com todo tipo de ideia distorcida. Os alunos agora se formam na escola sem um senso moral robusto, sem qualquer alicerce em sua própria cultura, bom senso ou senso de responsabilidade. E são deixados para seguir cegamente a multidão, aderindo assim à tendência decadente da sociedade. Na sociedade, é o abuso de drogas, criminalidade crescente, um universo midiático cheio de sexo e violência, um mundo da arte que trata o grotesco como o belo, e todo tipo de culto maligno e grupo ocultista. Os jovens adoram cegamente estrelas do cinema e da televisão, perdem seu tempo com jogos online e redes sociais e acabam abatidos e desmoralizados. A violência irracional do terrorismo contra inocentes viola todos os parâmetros morais estabelecidos pela tradição e faz as pessoas se preocuparem desesperadamente pela segurança do mundo e pelo que o futuro lhes reserva. Capítulo 9. Retorne a Deus, restaure a tradição e escape do plano do diabo. A civilização humana foi transmitida ao homem pelos deuses. A civilização chinesa viu a prosperidade das dinastias Han e Tang, e a civilização ocidental atingiu seu apogeu durante o Renascimento. Se os seres humanos puderem manter a civilização que os deuses lhes herdaram, então, quando os deuses retornarem, o homem será capaz de manter uma conexão com eles e entender a lei que lhe ensinam. Se os humanos destruírem sua cultura e tradição e a moralidade da sociedade ruir, então quando os deuses retornarem, as pessoas não conseguirão entender seus ensinamentos divinos, porque seu karma e seus pecados serão grandes demais, e seu pensamento haverá se afastado demais das instruções do divino. Isso é perigoso para a humanidade. O comunismo é um flagelo da humanidade. Seu objetivo é a destruição da humanidade, e seus arranjos são meticulosos e calculistas. A conspiração foi tão bem sucedida que está quase concluída, e agora o diabo governa nosso mundo. A ancestral sabedoria da humanidade lega o seguinte: um pensamento reto subjuga sem perversidades, e quando a natureza Buda emerge, ela estremece o mundo de 10 direções. O diabo parece poderoso, mas não é nada perante Deus. Se os humanos puderem manter sua sinceridade, bondade, compaixão, tolerância e paciência, eles serão protegidos por Deus, e o diabo não terá domínio sobre eles. A misericórdia do Criador não conhece limites, e cada vida tem uma chance de escapar da catástrofe. Se a humanidade puder restaurar a tradição, elevar a moralidade e ouvir o compassivo chamado do Criador e a lei celestial que traz a salvação, o homem será capaz de romper a tentativa do diabo de destruí-lo, embarcar na estrada para a salvação e seguir em direção ao futuro.